entrelinhas da Bíblia. O meu nome é Pedro. Eu sou a Marina. E esse é um programa onde nós buscamos uma forma de leitura e de interpretação da Bíblia, onde procuramos elementos para compreender o contexto ao qual os textos bíblicos foram escritos. Isso, e hoje a gente vai fazer um estudo mais voltado para a questão da mulher, pensando no Dia da Mulher, que está aí já dia 8 de março, próximo domingo. A gente escolheu um texto bíblico onde a gente vai poder pensar sobre ele e refletir um pouco sobre o papel da mulher na época de Jesus e também trazendo para a nossa época agora. Para isso a gente tem uma convidada hoje aqui, é a Sandra, nossa companheira de caminhada. E aí eu vou pedir para a Sandra se apresentar para vocês, dizer qual é o trabalho dela. Olá, eu sou Sandra Regina Pereira, eu sou educadora, sou formada em filosofia e a minha formação bíblica, ela se deu dentro do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. E ultimamente eu me especializei um pouco no tema da mulher. Então participei de alguns cursos, que tratam sobre o tema da mulher. E então hoje nós vamos fazer aqui uma interpretação de um texto que fala de uma mulher da época de Jesus. Mas antes, eu gostaria de enfatizar que o CEBI, na leitura popular da Bíblia, ele trata da questão de gênero. Então, ele tem um outro olhar. A gente procura nas entrelinhas na Bíblia achar as vozes femininas, né? As questões do sofrimento, as questões das alegrias e tudo mais que envolve a mulher. Assim como também existe um grupo que estuda masculinidade. Então, são especificidades que nós trabalhamos no CEBI. Sandra, como que acontece essa especialização, então esse trabalho do CEBI relacionado às mulheres? De que forma isso acontece? Olha, o CEBI tem um curso que acontece em São Leopoldo, que ele é a nível de especialização. E uma das disciplinas é de gênero. Então, nesse curso, a gente estuda sobre gênero. Mas também existe muitas publicações de mulheres que se dedicam a estudar esse tema. Também tem a nível nacional um encontro que eles chamam de leitura feminista da Bíblia, onde reúne mulheres que trabalham temas sobre mulheres, com mulheres em suas comunidades e que se reúne para estudar esse tema. Sim, então tem uma especialização. Você estava comentando que você fez, inclusive, a tua monografia em cima desse Sim, tema. a minha monografia foi feita com o tema As Mulheres em Paulo. Nas cartas aos Romanos, tem um texto que ele apresenta algumas mulheres que trabalham em várias comunidades por onde ele passa, e eu desenvolvi minha monografia nesse tema. E depois da monografia a gente deu uma enxugadinha e virou um livrinho na qual a gente trata das mulheres nas comunidades paulinas. Olha que interessante, muito legal isso, porque realmente as mulheres elas aparecem na Bíblia meio que de forma despercebida. Aí vocês, numa especialização, vão a fundo, né? Descobrir quem eram essas mulheres que elas estavam fazendo, né? Por isso que é importante o trabalho do CEBI, porque a gente consegue resgatar aquelas pessoas invisíveis, né? Que são, naquela sociedade, as mulheres eram pessoas invisíveis. Então, é muito interessante o trabalho do CEBI nessa questão, né? Que ele vai lá, ele busca a mulher, ele busca o órfão, ele busca os excluídos, né?
Então, esse é o nosso trabalho no CELI. Muito bom. E trabalhar o tema da mulher hoje, com relação ao texto bíblico, é extremamente importante, uma vez que os homens ainda têm uma visão muito patriarcal em relação a temas com relação à mulher em seu contexto histórico. E muito do que as mulheres vivenciaram na época de Cristo, elas sofrem ainda hoje. Daí o importante, ou melhor, a importância de fazer essa revisão e buscar esse esclarecimento para tentar compreender o modo como a Bíblia retrata as mulheres, uma vez que a Bíblia foi escrita em sua maior parte por homens, então há apenas a visão de um dos lados ali. Então, Sandra, você que estudou bastante essa questão das mulheres e do lado feminino na Bíblia, como que você pode explicar para a gente os contextos o qual a mulher vivia, né, na época de Cristo? A mulher, nesse período, ela era totalmente submissa, né? Ela vivia em função dos filhos e do marido e não tinha vez nem voz, né? Era como se o marido fosse o dono dela, né? A função dela era gerar filhos e gerar homens, porque os homens que trabalhavam e que iam no exército para os reis. As mulheres, elas eram vendidas, doadas, por assim dizer, ou ia trabalhar para o rei. Ô Sandra, e me diz uma coisa, como que essas mulheres casavam? Como que era o processo do casamento? O pai, né, escolhia o marido, tinha o dote, valia tanto, tantas cabeças de ovelha, ou aquele que tinha o gado, ou alguma outra mercadoria que eles utilizavam bastante. Se não tinha o pai, era o irmão, né, o responsável por ela. Então a mulher não tinha direito de se apaixonar. Então, o primeiro interessado era o homem, baseado no que a mulher tinha de dote. Aí ele ia se interessar ou não pela esposa. Tinha uma negociação, né? Uhum. Os pais mais abastados, eles tinham mais a oferecer. Os pais que não tinham nada, ofereciam um pouco que tinha, né? Ou seja, a mulher ela sempre pertencia então a alguém. Pesquisando a respeito, eu percebi que as mulheres, esse pertencimento por conta dos pais ou dos irmãos, ou seja, pertencendo a um homem da família, que os homens muitas vezes usavam as mulheres como forma de pagar uma dívida, ou seja, eles vendiam as mulheres como escravas para pagamento de dívidas. É isso mesmo, Sandra? Ainda hoje a gente ouve falar nessa questão em muitos lugares, inclusive no Brasil, de famílias de extrema pobreza que entregam suas filhas. E às vezes entregam para prostituição, para trabalho em residência, não é? Acho que ainda tem muito isso aqui também. É verdade. Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas que trazem aquelas meninas lá do sítio para trabalhar em casa, né? A troco de comida e de casa, né? É assim que começa a exploração da mulher. Viu? Então, a gente já viu como que era complicada a participação da mulher na sociedade, como ela era vista. E com relação à religião, assim, como será que era? Olha só, no judaísmo, a mulher vivia numa posição de marginalidade, que ela não ficava apenas restrita no aspecto social e moral, mas também no aspecto religioso.
Alguns rabinos chegavam até a afirmar que as mulheres não tinham alma. Não era permitido que as mulheres estudassem a lei, e muito menos que elas participassem de uma forma ativa nos cultos religiosos. E complementando, elas tinham um lugar específico que elas ficavam separada dos homens. No templo. E essa questão de que a mulher era entendida, os homens pensavam que elas eram inferior, e isso durou toda a antiguidade, que a mulher não era permitido estudar, né? Porque ela não era inteligente, achava-se que ela não tinha inteligência. Então não havia necessidade de se perder tempo com essas mulheres. Inclusive, né, Sandra, isso está bem próximo da gente, porque aqui no Brasil mesmo, né, há quanto tempo as mulheres podem frequentar a escola, né? Há quanto tempo elas tiveram acesso à educação formal? Pouquíssimo tempo, né? Antigamente elas poderiam até frequentar a escola, mas para aprender prendas domésticas, né? Isso que a gente viu, não para receber uma educação formal como os homens recebiam. Também nós que somos da Igreja Católica percebemos que há um número muito grande de mulheres trabalhando na igreja. Mas quais cargos? Isso mesmo, é verdade, né? Elas estão ali para prestar um serviço, mas raramente elas são liderança. Agora parece que o Papa está conseguindo enxergar as mulheres e está dando alguns cargos para ela. Vamos ver se daqui para frente vai haver mudança. Verdade. Só que as igrejas evangélicas estão a 1000 anos-luz à frente da Igreja Católica, porque muitas delas têm pastoras, inclusive a Igreja Anglicana já tem bispa. Que são algumas igrejas evangélicas também, né, que já estão com essa abertura maior, né, para os cargos das mulheres. Então, nessa proposta nossa para esse dia de hoje, a gente colocou para refletir sobre um texto bíblico, né, Sandra? Sim. E a gente escolheu um texto que vai contar a história de uma mulher que ela não tinha, então, esse homem ao lado dela, pelo menos não aparece no texto. E a gente vai fazer a leitura do texto e depois a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre ele. Nós vamos ler um trecho do Evangelho de Marcos, que fala sobre a agonia de uma mulher que era sírio-fenícia. Esse evangelho está no capítulo 7 de Marcos, versículo 24 a 30. Diz assim: Então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela.
aí, Sandra, olha o que a gente vê no início desse texto, né? Jesus super cansado. Ali atrás eu estava vendo, ele estava vindo de uma fala com a multidão e chegou a hora dele descansar. Quando ele chegou na casa dele, na casa que ele ia descansar, ele não queria ver ninguém. É isso que diz o texto ali, né? E aí, já pensou uma mulher chegando lá, gritando, feito louca, querendo que ele ouvisse ela? Parece que nós temos dois impasses, né? O de Jesus, que queria sossego, por assim dizer, e de repente parece uma mulher sozinha, não tinha nenhum homem junto com ela, e estrangeira, querendo que Jesus a ajudasse. Jesus ainda ficou meio assim, né? Parece que ele, a princípio, não quis ajudar ela, né? Só depois é que ela vai conversando e que parece que ele percebe que a missão dele é muito maior do que atender só o povo dele, né? Que também os estrangeiros necessitavam da sua palavra. Ô Sandra, é interessante porque essa leitura, esse texto, ele também está lá em Mateus, no capítulo 15. No versículo 23, os discípulos, inclusive, aconselham ele: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Olha a situação, né? Para ele resolver. Ela é uma mulher persistente. O que será que fez com que ela fosse tão persistente, né? Porque a gente já viu o contexto das mulheres daquele período, que elas eram excluídas. Então, qual o sofrimento dessa mulher? E ela vem pedir, implorar por uma filha. O que uma mãe não faz para poder salvar a vida da filha ou do filho, que seja, né? Então, ela deixou para trás todos os costumes e foi à luta. Isso mesmo, enfrentou tudo, né? Enfrentou até os homens que estavam lá impedindo a entrada dela. Porque às vezes parece que os apóstolos não entendem muito bem qual é a missão de Jesus, né? Eles estão sempre ali querendo proteger ele, mas ao mesmo tempo eles atrapalham um pouquinho. Eles funcionam meio que selecionando quem vai falar com Jesus, né? Lembra a questão das crianças também, que queriam falar com Jesus e eles não queriam deixar. Aí Jesus interveio para que pudesse, sim, receber as crianças. É verdade, Marina. Jesus está sempre colocando panos quentes ali Os discípulos estão pondo pano quente para que ele, vou selecionar aqui o que você pode ou não pode receber. Mas Jesus, ele é muito humano, né? Então, quando ele percebe o sofrimento, né, a dor, ele atende. Deixa então eu fazer um questionamento para as duas colegas. Como uma pessoa com tantas marcas de exclusão, ela consegue encontrar coragem? De onde que vem essa força da mulher, do feminino, do lado feminino? Eu acho que isso faz parte da nossa natureza, né, Sandra? Porque olha só, eu vou dizer assim como mãe, porque a mãe tem o filho acima de tudo, né? A gente faz qualquer coisa por ele. Quando o filho precisa realmente de uma ajuda, você tá ali naquela situação que precisa resolver, você vai e enfrenta qualquer situação. Você não vai ficar perguntando se, será que vai dar certo ou não vai. A gente vai e enfrenta, né? Sem pensar muito. Acho que mais ou menos isso aconteceu com essa mulher. Eu também acho. Eu não sou mãe, mas como educadora, lá na escola, no chão da escola, a gente muitas vezes tem que sair em defesa das crianças. Às vezes as pessoas questionam
das nossas brigas com o governo, mas a gente não está brigando só por causa do salário. A gente está brigando por uma educação melhor, por uma estrutura melhor, por conforto das crianças. Então, a gente não pensa só no nosso umbigo, não. A gente quer aquela escola redondinha, maravilhosa, toda equipada, com merenda em dia, com livros novos, carteiras novas. É esse o tipo de educação que a gente quer. De grito, né? É o grito que vai lá mesmo e exige que a coisa aconteça. Ainda falando no coletivo, essa mulher, ela também representa uma multidão de mulheres excluídas, que não tem quem cuide, né, de suas enfermidades, que não tem quem lhe proporcione um alimento. Então, elas têm que ir à luta. Então, ela representa também uma comunidade de mulheres que estão ali mostrando para Jesus que também elas merecem a graça de Deus. Atenção, e assim, a gente vê que a mulher ali, ela estava sozinha, sem o marido, sem o homem que fosse lá e brigasse por ela. Então, havia certamente uma multidão, um grande número de mulheres nessa situação, em que elas mesmas teriam que ir atrás, né? Em muitos textos na Bíblia a gente percebe que Jesus fala que tem que atender as viúvas, tem que atender os órfãos. Então existia muitos excluídos, né, nessa sociedade. E a mulher, pelo fato de não ter um homem ao lado, era muito difícil a vida delas. Lembrando também que a geração, elas gerarem homens, não era só para o exército, era também porque aquele filho poderia ser quem ia sustentar ela depois que ela ficasse viúva. Então, a figura do homem para aquela sociedade era muito importante. Engraçado que aqui é uma filha precisando, né? Então, quer dizer, além dela ser uma mulher sozinha, ainda tinha uma filha precisando, não era um filho. Duas excluídas. Mãe e filha. A gente vê no texto, Sandra, que ela diz assim, que ela poderia ficar com pelo menos a migalha daquilo que seria como dizendo assim, eu fico com o resto daquilo que cai das mesas, onde os donos comem, né? Assim como os cachorrinhos comem os restos que caem das mesas. As migalhas caem das mesas dos donos, né? E os donos são quem? São os homens. Os homens que controlam. São eles que controlam tudo. O alimento, a religiosidade e, inclusive, são eles que dominam os corpos das mulheres. Tem uma cobrança muito grande sobre os corpos das mulheres. E a gente pode lembrar que em Levítico 12 fala da purificação da mulher após o parto. Levítico, lembrando que é o livro das leis dos judeus, né? Sim. Então, tudo que estava escrito no Levítico tinha que ser cumprido pelos judeus. Sim. Tinha diferença quando a mulher dava à luz a um menino e dava à luz a uma menina. Quando ela dava à luz a um menino, ela tinha que se recolher porque ela ficava impura durante 7 dias. Depois, no 8º dia, fazia a circuncisão do menino e após isso, ela ficava mais 33 dias em purificação. Agora, se fosse uma menina, era o dobro do tempo para ela se purificar. E após isso, ela ainda tinha que fazer um pagamento. Tinha um rito de expiação, né, para ela ficar purificada.
Então, ela tinha que oferecer um cordeiro ou tomar 2 rolas ou 2 pombinhos. Um era para o holocausto e o outro era para o sacrifício pelo pecado. Foi isso que aconteceu com a Maria, quando ela foi para o templo, né? Ela e José levar as rolinhas lá para a purificação dela. Dependendo da condição financeira daquela família, era o que ela poderia oferecer. E Maria e José ofereceram o quê? 2 pombinhas, porque eles não tinham condições, né, de oferecer algo mais. Sim, eram pobres. Eram pobres. Aqui no texto está falando que Jesus, nesse momento que ele recebeu essa mulher, ele não queria atender, né? Que ele achou que ele tinha vindo só para os judeus, e como ela não era uma mulher judia, ele não estava ali para atender outras pessoas de outras religiões ou de outras nações. Então, ele foi um momento de reflexão para ele também isso, né? Esse grito, essa insistência dessa mulher. Eu acho que ela foi bem corajosa, né? Porque primeiro ela teve que se aproximar de um homem, que era proibido uma mulher sozinha se aproximar de um homem. E daí ainda ela retruca Jesus. Jesus parou para pensar. Poxa vida, né? Eu não vim só para o meu povo, eu tenho que atender os estrangeiros também. Também eles precisam da palavra de Deus. Isso, ela insistia ali como se fosse uma migalha, um resto, dá um pouquinho para mim, né? Daí a importância da reivindicação, né? A mulher, ela gritou, ela precisou chamar a atenção de Jesus, né? Pois olha, não. E realmente chamou, né? Precisava desse momento para ele também, né? Como ele também era um homem, ele também tinha esses momentos em que precisava de chamar atenção. Jesus, ele não veio pronto, né? Eu acho que conforme ele foi convivendo com as pessoas, ele foi se transformando, conforme ele foi vendo a realidade, ele ia atendendo as pessoas. E eu acho que isso que é bonito, né, da gente observar Jesus. Ele era extremamente humano e ele atendeu a mulher, né? Porque daí ela foi embora e a filha dela foi curada. Mas ela precisou ser persistente, corajosa. E de coragem dele também, né? Porque os outros homens estavam ali sem entender por que ele ia receber essa mulher. Então ele teve a coragem de, nesse momento também, passar por cima das leis ou do propósito que ele mesmo acreditava que ele estava ali para fazer, e ele abriu mão e enxergou outras possibilidades. Na verdade, ele passou por cima dos costumes, né, da tradição. Mas é bonito de ver nos evangelhos a postura de Jesus com as mulheres, né? Em muitos textos a gente vê que ele dá uma abertura muito grande para as mulheres, uma coisa que a sociedade daquela época não fazia, né? Então ele traz o novo mesmo. E pensando nos dias atuais, hoje quando a gente vai nos postos de saúde, nos hospitais, a gente observa que são as mães que muitas vezes aguardam um atendimento junto com os seus filhos. A sua grande maioria, sim. É ela também que muitas vezes deixa de trabalhar para ficar lá em casa cuidando de seus filhos pequenos ou de algum filho que nasce com algum problema de saúde e às vezes até a cuidar do pai, da mãe. Então a mulher na nossa sociedade ela é vista como uma cuidadora e isso é bom para um lado, mas é ruim para o outro, né? Porque é uma carga muito pesada para as nossas mulheres, né? E não tem uma remuneração para elas, a não ser aquela cuidadora profissional. Mas a cuidadora ali do dia a dia, na família, ela sofre bastante. É como se fosse a obrigação dela fazer isso, né? Sim, assim como na antiguidade a mulher tinha a responsabilidade do nascimento e da morte, por assim dizer, preparar o corpo para que ele fosse sepultado, né? Então, são coisas
que os homens geralmente eles deixam para as mulheres, né? Algumas coisas assim, antigamente eles achavam que era um mistério lidar com a vida e a morte, né? Então, ainda hoje parece que não é um mistério, mas deixa-se para que a mulher faça esse tipo de coisa. Ela já tem mais jeitinho, né, para fazer, né? É o que dizem. É o que dizem. Pela persistência da mulher, então, a gente percebe que Jesus acaba cedendo, né? Daí ele até fala assim: por causa do que você falou, vá. O demônio saiu de tua filha. E daí a filha dela foi curada. Então, esse Jesus empoderado e humano é o Jesus nosso de cada dia, que está socorrendo as mulheres e a quem as mulheres ainda recorrem, né? Então, esse texto que nós apresentamos é uma iluminação para as nossas mulheres de hoje, porque nós percebemos que a mulher vai à luta, ela ficando viúva, com filhos, ela ficando sozinha, ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ela não fica muito tempo ali chorando, porque ela sabe que ela tem conta para pagar, que ela sabe que às vezes tem filho que depende dela, então não há tempo para sofrimento. Então nós temos que homenagear essas mulheres lutadoras do nosso país, do mundo, né? Porque hoje nós não precisamos mais dos homens para poder ser uma boa profissional. Nós não precisamos deles para ser uma boa mãe. Nós damos conta do recado. Não que eles não sejam importantes, lógico que eles são importantes na nossa vida. Mas se eles faltam por um motivo ou outro, nós vamos à luta. Isso aí, a mulher está conquistando cada vez mais a sua autonomia. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Chorei, eu chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Eu acho que faz parte do processo, do caminho que a gente vem traçando, né? Hoje a mulher está assim, num momento bom de conquista de direitos e tudo, mas a gente também vê ainda a mulher sofrendo muito, né, na sociedade atual. Tanto que a gente está vendo o aumento do feminicídio, né? Apesar da gente estar vendo também leis de proteções às mulheres, a gente também vê o sofrimento que elas ainda estão passando, né? Mas isso não desanima, a mulherada está aí no dia a dia, na luta, nas reivindicações, nas manifestações. Acho que isso é importante e leva a gente para frente. Com certeza. E Sandra, como que você está observando o movimento das mulheres atualmente na sociedade? As mulheres, elas têm se unido cada vez mais em grupos, né? Fazem manifestações, reivindicando seus direitos, né? Tanto em locais de trabalho, como em sindicatos, em igrejas, associações. E nesse sentido, eu queria lembrar que nós estamos próximos do dia 8 de março e eu queria convidar a todas as mulheres e também aos homens
que participe das atividades que irão acontecer em suas localidades. Isso é muito importante, principalmente porque nós estamos com um índice muito grande do feminicídio e nós temos que ir para a rua dizer que isso não é normal, que nós queremos respeito, que nós queremos viver com dignidade. E parece que vai ter um evento agora, né, Sandra, aqui em Maringá? Em Maringá vai ter um evento no dia 8, a concentração vai ser em frente ao Parque do Ingá às 10 horas. Então, nós convidamos todas e todos. Com certeza, Sandra. Fica o nosso agradecimento, o meu em particular, pela sua disposição em vir debater esse que é um tema tão atual. A gente agradece, Sandra, por atender o nosso convite. Gostamos muito da participação sua, tá? E a gente deixa aberto, convidamos para os próximos, para algum outro programa, algum tema legal para a gente conversar aqui. Eu que agradeço, porque foi uma experiência ímpar. A gente vai conversando, surge um assunto aqui, outro assunto ali e vai longe. Eu que agradeço, obrigada. Grita, mulher, grita bem forte, que a sua outra face já não pode dar. Defende a vida, quebra as correntes, mas nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar. Sua luta não é de hoje, um desafio a cada momento. Suas conquistas são importantes, não se permite nenhum fechamento. Seja no campo ou na cidade, é fundamental a sua presença. Seu grito ecoa em toda parte, seu dinamismo faz a diferença. A violência contra seu corpo não pode ser naturalizada. Você é dona de sua vida e assim deve ser respeitada. Chama pra luta toda mulher. Diz que machismo aqui não tem vez. Você é livre, é cidadã. Essa história você também fez. Marcam presença nessa caminhada grandes mulheres, nossas ancestrais. Ana e Ruth, Judite e Agar, Diná e Esther, Rebeca e Tamar. Presentes também em nossa jornada, Lídia e Priscila, Júnia e Maria, Joana, Isabel e Madalena, com a boa notícia de vida e alegria. Venham também as afro-ameríndias, de sua luta fazemos memória. Dandara, Anastácia, Constança de Angola, mulheres guerreiras presentes na história. Vida e palavra, sonho e esperança, reza e luta, organização. Mulher presente, mulher companheira, segue sua luta por libertação. Poema de Maria de Fátima Castelã.